Eu acho que começar falando... Eu gosto quando a pessoa pergunta como que eu tô no podcast. Eu acho um pouquinho... Esperamos que vocês estejam bem, ouvintes e tal. Oração no começo e no final. Quer começar? Pode começar. Então tá bom. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Eu sou a Ana. Eu sou o Marcos. E esse aqui é o podcast Concretas, onde vocês vão encontrar espaço para conversas teológicas sinceras sobre vários assuntos. E esse é o nosso primeiro episódio, o episódio piloto. É um episódio em que nós vamos explicar quem nós somos e o que é esse podcast. Vamos explicar, por exemplo, o título e também o símbolo que foi criado pela Ana. E a gente queria compartilhar com vocês o porquê dessa ideia. Por que a gente criou, mais um podcast. Poxa, não é nesse sentido. A gente quer trazer uma coisa diferente. A gente pensou em coisas diferentes também para trazer. Uma das marcas que a gente gostaria de deixar para esse podcast é algo que eu pessoalmente gosto quando eu tô escutando, quer seja pregação, quer seja qualquer audiobook, audiolivro, enfim, que são orações mesmo. De ter isso. Que você se sinta abençoado e alcançado pelas orações, pelas nossas conversas e esse espaço entre nós aqui, que seja aberto também para você. A gente quer, de fato, ter essa comunidade de pessoas que pensam dessa forma, ou diferentes, mas que estejam abertas a conversas sinceras sobre teologia. E aí eu vou convidar o Marcos para fazer essa oração inicial. Vamos orar então? Pai, obrigado por esse dia, Deus, obrigado, Pai, que nós temos essa oportunidade, Deus, de levar a Tua palavra, Pai, para o mundo, Deus, e que esse podcast, esse episódio, seja uma bênção para todo mundo que esteja ouvindo, que o Senhor esteja, Pai, na vida de cada pessoa que está ouvindo, Pai, que estará ouvindo, Pai, independente do dia ou do mês, do ano, que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor esteja nos guiando, Pai, também, durante esse episódio e nos próximos que virão. Em nome de Jesus, amém. Perfeito. Então, por que a gente resolveu criar o Concretas? Eu acho que antes de chegar no porquê, é útil para o ouvinte nos conhecer um pouquinho mais a fundo, né? Antes de falarmos sobre o podcast em si, eu pensei que seria interessante nós nos abrirmos um pouquinho para vocês, como que nós nos tornamos cristãos, como que nós conhecemos a Deus, como que Deus nos conheceu. E pode começar aí, Ana. Perfeito. Então, sobre mim, eu cresci num lar católico, majoritariamente católico, semi-praticante ali, eu diria, né? Então, íamos nas missas às quartas-feiras, às vezes aos domingos, participava da catequese e tudo mais. E aí, dado o evento de divórcio dos meus pais, grande parte da família do meu pai incentivou bastante a minha mãe a procurar igrejas evangélicas. E aí uma prima que morava conosco na época, ela falou assim, olha, eu tô indo numa igreja batista, você não quer ir? E aí eu era bem pequena, eu tinha meus 4 ou 5 anos, e eu resolvi ir um dia e tinha o famoso cultinho. E aí no cultinho eu fiquei fascinada, falava, gente, eu quero aprender mais sobre esse Você tinha quantos anos? Tinha uns 5, 6 anos. Aí eu falei assim, poxa, eu quero muito aprender mais sobre esse Jesus, que legal, é uma sala só para crianças, porque na missa eu dormia, literalmente, assim, eu entendo todo o apelo e tudo mais, de ter todo mundo ali dentro, mas eu dormia, não fazia sentido algum, enfim, nada contra a gente, ou talvez algo contra, mas acho que pro episódio piloto não pode ter nada, mas enfim, e aí acabou que a gente... Bloopers. Acabou que a gente começou a frequentar essa igreja batista e aí eu cresci por lá mesmo, mas eu tenho plena convicção de um momento assim que foi uma virada de chave, porque durante a minha adolescência eu acabei me afastando do Senhor no coração, não fisicamente da igreja, eu continuava indo na igreja às vezes 5 vezes na semana, mas fisicamente meu coração estava distante, mentalmente, espiritualmente. E aí eu lembro que um pouco antes de entrar na faculdade, uma amiga, um beijo pra ela, Nath, não sei se ela vai estar ouvindo, mas enfim, ela estava na faculdade, ela falou, gente, eu vi uma pessoa com um livro, que era Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu. Sim. E aí eu fiquei, que nome peculiar. Fiquei muito interessada e fui comprar. Hoje tenho, assim, as minhas críticas pessoais com relação à apologética e tudo mais, e a forma como é falado. A gente vai destrinchar aí, porventura, mas... aquilo me fez ter uma sede... Um episódio futuro. Um episódio futuro, ou talvez uma temporada. Opa. Enfim.
E aí eu fiquei muito sedenta por conhecer mais de Cristo e me aprofundar mais nessa relação. Eu também estava saindo de uma relação de muita dependência emocional, que foi um dos motivos de ter me afastado bastante de Jesus, porque eu coloquei uma outra pessoa no local de Deus. Então eu acabei me afastando e quando... E nessa época aí você tinha quantos anos? 15 para 16. E aí, assim, mesmo tendo batizado aos 12, eu considero que a minha fé em Cristo foi mais fundamentada e mais consolidada quando eu comecei a estudar e de maneira ativa a palavra de Deus. Então, lá pelos 16 mesmo. E aí, idas e vindas, dificuldades aqui na caminhada, às vezes muda de igreja, coisas acontecem e tudo mais, quem sabe a gente fale mais em outros episódios. Mas brevemente é isso. E como é que foi a sua trajetória pro Evangelho? Porque por mais que ele seja já um amigo, assim, tem coisas e peculiaridades que a gente nem imagina. Eu não sabia da sua história. Então é a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu não sabia. Mas então, eu nasci num lar cristão. Meus pais eram missionários. Eu sou filho de pastor, sou o FDP, né? O filho de pastor. Mas eu sempre tive muita interação, sempre fui na igreja, né? Como meus pais eram missionários, eu morei fora por muitos anos, mas a primeira vez que eu fui conhecer, que eu verdadeiramente senti a Deus, né? Porque quando você nasce num lar cristão, você pensa que ir para a igreja ou sei lá, aparecer, né? É como se você nascer em uma família cristã te torna cristão, né? Mas é como aquela frase do Tertúlio, acho que é Tertúlio, né? Que ninguém nasce cristão, é preciso tornar-se um. Eu me tornei cristão, verdadeiramente filho de Deus, que eu fui conhecer o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu tinha aproximadamente 13 anos de idade, era depois do divórcio dos meus pais, eu tava morando em Tangará da Serra, Mato Grosso. Nossa, olha aí o divórcio como um catalisador, né? Pois é. Né? E eu lembro que eu não tava muito bem na época, né? Enfim, pais recém-separados, tudo aquilo. Mas minha mãe me obrigou a ir num daqueles encontros com Deus. Daquelas igrejas mais carismáticas. Sim. E foi naquela ocasião que eu simplesmente orei, Espírito Santo entra no meu coração. Eu nem entendi o que isso significava, mas eu lembro até hoje, eu até arrepio de pensar. Eu senti uma alegria que é indescritível. Eu nunca chorei tanto na vida, realmente nunca chorei tanto. Eu não sou tão chorão, não. Mas eu chorei muito. E eu conheci a Deus naquele dia. Eu voltei transformado, porém por falta de talvez interação com a própria palavra, tava numa questão quase desigrejada ali, eu meio que me afastei por um tempo, fui num outro encontro com Deus, e aí me firmei mesmo. Comecei a ir numa igreja batista lá, que eu venho de berço batista, e aí eu comecei a me adentrar em apologética, né? Muita apologética. Poxa, eu lia livros do William Lane Craig. Aquele livro, eu não tenho fé suficiente para ser exato, do Frank Turek e Geisler. Puxa, eu lia e eu era um adolescente com muita dúvida, cara. Tipo, eu acho que eu assisti aquele filme hoje que eu tenho minhas críticas hoje, muito pesadas para Deus não está morto, mas eu gostava da parte do debate. Sim. Eu achava interessante. Eu só assistia pra parte do debate, que era a parte mais... vamos lá, destrói os ateus. Você chegou a conhecer um canal, acho que era Living Waters? Sim. Que era do... Sim. Do Ray Comfort. Yeah. Sim, claro. Ele ia fazendo, eu falava, cara, que genial. Eu estudava, eu baixava as coisas dele. Eu gostava mais de assistir os debates, porque eu gostava de ouvir ateus que sabiam do que estavam falando. E eu tive muita crise de fé por causa disso. Eu acho que, inclusive a gente vai falar sobre mais, né, resumindo muito, porque nós vamos falar mais sobre isso em algum episódio futuro, mas a minha ideia de fé era muito atrelada à certeza. E a apologética me fez pensar que não, calma, dá pra ter uma fé baseada na certeza se você tem as razões certas. Demorou bastante
bastante mesmo. Foi uma questão de, 2, 3, 4 anos. Pra mim isso é bastante. Talvez pra alguns não. Mas demorou um tempo pra eu conseguir entender que a base da minha fé não é a certeza ou a razoabilidade ou os motivos que eu tenho pra ter fé, e sim, simplesmente, a cruz de Cristo. E pode parecer um pouco abstrato isso, mas... Que é contra o propósito que é contra do concreto. Mas o ponto é que a nossa fé está baseada, ou melhor, a nossa convicção, a base da fé está baseada no evento que é a ressurreição. Isso independe dos motivos que a gente tem para crer, ou mesmo da nossa certeza psicológica. É a confiança mesmo, é a confiança de que Jesus foi fiel à aliança, né? Que é a fidelidade de Cristo, né? NPT, mas é a fidelidade de Cristo que nos justifica, né? Então, isso aí mudou minha vida, e hoje em dia nós dois, né? Somos estudantes de teologia, então é uma longa jornada. Unida divulga nós. Faça na Unida. Unida é uma ótima faculdade. Exato, tem que fazer minhas provas. Mas sobre isso dessa mudança de paradigma de uma fé baseada na certeza para uma fé que consegue transcender a existência de certeza. Eu não sei, eu queria te perguntar como é que foi para você esse processo de 3, 4 anos. Foi uma coisa ativa? Porque para mim, por isso a gente fala assim, nesse sentido de que é engraçado olhar para o nosso começo de caminhada e ver que era muito baseado na apologética, que é mais ou menos um certo extremo do momento teológico que a gente está hoje. E foi, no meu caso, talvez tenha sido gerado por conta de um aspecto da filosofia pós-moderna do relativismo, mas pode ter começado aí, só que veio também depois por entender e passar por diversas experiências de fé e ver que eram genuínas. E aí, como que eu tinha certeza de alguns aspectos de fé que, poxa, se você não pensa assim, então você não é cristão de verdade, ou se você não pensa assim, você não é salvo, ou porque a salvação é mediante isso e aquilo, e lá, e se você acha que você perde e tudo mais, você já está errado. E aí, para mim, veio desse outro local de encontrar outras experiências de fé dentro do próprio cristianismo. E aí, eu não falando só desses aspectos assim, porque a gente entende, né, que tem algumas doutrinas que seriam essas doutrinas cruciais, tipo, você tem que acreditar que Jesus é ressurreto, que ele encarnou e tal. Exato, e tudo mais, senão você realmente não é crente. Aí o resto, beleza, você é de Paulo, de Apolo, enfim, Deus é que rega. Entretanto, não era esse o discurso que a gente via, assim, no chão de algumas igrejas, né? Era realmente de uma certa panelinha de excludência e que, de certa forma, às vezes, eu olhava pra minha experiência de fé e aí na minha própria cabeça eu ficava assim, Senhor, mas como que pode? Será que tal pessoa vai realmente... Ela não é crente? E aí eu comecei a ter algumas dúvidas também que me levaram a esse local de, peraí, será que eu não sou crente? Porque eu tô tendo essas dúvidas que, enfim... E aí, depois das nossas conversas, que foi inclusive você que me falou... The Sin of Certainty. O autor. Peter Enns. E aí eu fiquei assim, foi uma das respostas a orações. E a crises, assim, de conseguir consolidar e de entender que também tinha outras pessoas que pensavam assim. Porque às vezes a gente fica, beleza, vê um vídeo na internet que fala assim, não precisa ter certeza e tudo mais, confia em Deus e etc. Mas que não traz uma certa robustez para esse entendimento de que, ok, não tem certeza, mas não quer dizer que, beleza, você acredita no que você quiser, e aí é tudo desorganizado e lá. A ausência da necessidade da certeza não recairia na bagunça, né? Porque às vezes parece que esse é o movimento, né? Então é liberal, então qualquer coisa serve. Sim. Como é que foi pra você esse processo de questionar Foi com um livro de um autor que é um tanto polêmico, mas não é o Peter Enns, que é mais polêmico ainda, mas de um autor chamado Greg Boyd. E o nome do livro é The Benefit of the Doubt, que é o benefício da dúvida. E nesse livro, ele basicamente explica que fé não é sinônimo de certeza. É bem similar ao ponto do livro do Enns. E esse livro, o interessante é que o Boyd, ele é um apologeta também, mas ele argumentou, olha, se a sua fé está baseada nas evidências históricas
da ressurreição de Jesus, por exemplo, que era uma coisa que eu amava estudar, até hoje eu acho muito interessante esse assunto. Embora não para basear minha fé, só pela questão histórica mesmo. Se a sua fé está baseada nesses motivos históricos, sua fé está sob a areia, né? Você construiu a casa da sua fé na areia e não na rocha firme. Porque colocar na rocha firme, né, é realmente confiar na pessoa que é Cristo, né? É aquela ideia. O evangelho não é uma conclusão que nós chegamos. Não é a conclusão de um silogismo, né, um argumento lógico, filosófico ali, aristotélico e tal. Não é. O evangelho é uma pessoa, Deus, que se encarnou, que é o que a gente já vai falar, né? Mas o evangelho é essa pessoa e nós somos convidados não a ter razão, mas ter uma relação. Não a acreditar em proposições. Por exemplo, Jesus é Deus. Faz parte, mas nós precisamos ter uma relação com esse Jesus que é Deus. Ter uma relação com essa pessoa. Então, a mudança de chave para mim foi lendo Kierkegaard. E o ponto do Kierkegaard, em grande parte dos escritos dele, é que o cristianismo é um relacionamento, que hoje já é uma coisa bem mais clichê, mas é muito real, né? Cristianismo é relacional muito mais do que é racional. Inclusive, eu gosto de pensar que o cristianismo é supra-racional, é mais do que racional, porque, poxa, não é irracional. Acho que seria absurdo falar que é irracional, mas você precisa ir além do argumento lógico para se tornar um cristão. Você precisa fazer aquele salto de fé, né? Que é também um termo clichê, para confiar nessa pessoa que é Deus. E foi essa virada de chave para mim. Confiar em Deus, confiar na pessoa que é Deus. E aí tudo mudou para mim. A minha fé mudou totalmente. Também tem aquela frase, já vou parar de falar, mas tem aquela frase eu acredito que é do Agostinho, é atribuído a ele. Que nós devemos não crer para orar, mas orar para crer. Ou seja, a gente pratica a fé para crer. A gente discutiu uma vez sobre isso. Sim, sim. E aquilo lá também me ajudou bastante a entender que não importa tanto o que eu acredito às vezes, ou mesmo a minha falta de firmeza naquilo que eu creio, se eu pratico aquilo, se eu oro, se eu clamo a Deus, mesmo pensando por dentro, eu acho que ninguém está me ouvindo. Né? É isso. Uhum. Que entra aí na explicação do porquê do nome do podcast. E aí eu não sei se eu tô sendo muito... fazendo um uso incorreto da passagem de Hebreus 11 sobre a questão da fé mesmo. Então, enquanto... E aí aqui lendo para vocês, né? A fé mostra a realidade daquilo que esperamos, ela nos dá convicção das coisas que não vemos. Então, pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram essa aprovação diante de Deus. Então, não é a certeza, em nenhum momento menciona-se a certeza, essa convicção, mas entender também, porque e eu falo de um local bem pessoal, porque eu tenho essa tendência de ir para os extremos. Então você não tem convicção, então não tem certeza de nada. Sim. E lá, e aí eu tenho que fazer esse exercício até para mim mesmo, né? Nem para vocês que estão escutando, ou enfim, para o Marcos. Mas é de entender que a gente é convicto de várias coisas, mas não de colocar o cerne da nossa religiosidade, da nossa espiritualidade nisso. E se não tiver, a gente ainda tem a fé, que é sobretudo por onde a gente vai conseguir. Que é a obra do Espírito. Né? Não depende de nós. É o que nós esquecemos quando a gente está nesse dilema. É como se Deus fala, agora é problema teu para ter fé. Não. Né? A Bíblia deixa tão claro. Não, é pelo Espírito. Então, enfim, é tudo muito mais... Tudo depende muito menos da gente do que a gente pensa. Do que a gente age, né? Às vezes. Tá. E agora, gostaríamos de explicar para vocês, ouvintes, porque nós já sabemos, né? o nome do podcast. Por que nós escolhemos o nome Concretas? A história curta é que na conversa no WhatsApp eu falei, nós precisamos ter conversas concretas, né? E eu escrevi concretas separadamente. E a Ana falou, uau, gostei do nome. Eu falei, não era pra ser. Eu achei que era uma sugestão. Aí eu falei, gente, gostei.
Então, e depois de conversar um pouco, a gente, né, nós conversamos concretamente sobre concretas e gostamos do título, né, e pensando sobre esse título, né, conversas concretas teológicas, conversas teológicas sinceras, eu gostaria, Ana, que você pudesse, eu pediria que você lesse, por gentileza, João 1:14, por gentileza. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Lindo, né? Eu acho esse versículo, para mim, é realmente um dos versículos mais bonitos da Bíblia. E acredito que talvez um dos motivos principais, se não o motivo principal que escolhemos esse título, é porque a nossa fé é uma fé concreta, né? É baseada em um Deus espiritual, que é espírito, que se concretizou na história, que se materializou, que se tornou carne e osso. E ele nos convida também para materializar Deus no mundo, né? Para que nós também pudéssemos ser a imagem de Deus, que nós somos, né? E mostrar, né? Refletir a Cristo, refletir essa imagem de graça, de beleza, de gentileza no mundo. Então, por isso, em síntese, escolhemos esse nome, porque a fé cristã é sobre o concreto, né? Infelizmente, eu acho que você vai concordar comigo aqui. Muitas vezes as pessoas pensam sobre a fé cristã como uma coisa espiritualizada, né? Como, a fé cristã se resume em uma receita ou uma passagem, né? De como ir para os céus e ficar tocando harpa lá para sempre, em vez de... Ou vem também daquela vibe meio cartesiana, né? Da separação entre corpo e espírito. E aí tudo que é do abstrato, que é do espiritual, é mais elevado e tem que a mais, né? Realmente. E quando nós olhamos para... E nós vamos falar sobre isso também em episódios futuros, né? Mas quando olhamos para a palavra, a gente vê nós não vemos essa dicotomia entre espírito e corpo, ou espírito e material, né? Nós também não entendemos que a fé, o evangelho é sobre como ir para o céu, e, em vez disso é sobre como o céu vem a nós, né? Como Cristo veio a nós, como o reino vem para a terra, né? Tá até na oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino. Então, por isso que escolhemos esse nome, concretas, porque a fé cristã é sobre como concretamente Deus, quer dizer, como Deus se tornou concreto entre nós e como nós podemos concretizar Deus no mundo. Eu até brinquei, né? Falei assim que dá pra viajar no simbolismo. Eu acredito assim que teve inspiração do Espírito Santo, porque pra quem tá vendo o vídeo, enfim, quem tá só ouvindo não vai conseguir ver, mas talvez vai entender pela logo depois que der uma olhada. Mas as formas geométricas ali têm essa tendência de contrastar com o abstrato, né? Justamente porque essa foi o contraste. E aí, quando eu parei pra analisar, a gente parou pra analisar, beleza. Claro que tem o triângulo clássico da Trindade, tem que sempre ter, tipo, um peixinho, assim, né? Então, aí, tira o A, bota um triângulo, pô, perfeito. Aí eu falei, dá pra fazer o T ali uma cruz? Não, acho um pouquinho demasiado. Aí eu falei, poxa, olha ali, de conversas, e aí T de teológicas e o S ali de sinceras. Foi divino. E aí, se você pegasse as letras ali que não estavam participando, entre aspas, dessas iniciais, né, que seria o com, o T e o S, ficar só o CRE, o corpinho ali do T também e o A, ficaria CREA. Aí eu falei, gente... Pronto. Foi tudo, né? Espírito sinal Santo, de Deus. certeza. Foi vontade do Papai do Céu. Achei. E aí acabou que ficou por isso mesmo. Acho que tem essa vibe assim mais cool, aesthetics, com certeza. A gente também é jovem, né? Assim, eu falo por mim, eu também sou jovem. Tem todo um apelo, assim, né? Não quer dizer que, né? Enfim, a gente precisa ignorar, tem que ser só coisas puramente racionais e tudo mais. Claro. Então, essa é a origem da logo. E também do nome, que nem o Marcos trouxe aqui, com base em João. E aí, entender o porquê que a gente também... Voltar para a pergunta do começo.
e agora concretizar a ideia de uma forma explícita também para quem está ouvindo, do porquê esse espaço. E aí perguntar para você mesmo, por que desse espaço? Qual que é a diferença dele? O que a gente quer gerar de valor para quem está com a gente? É que eu mencionei o aspecto da comunidade, de querer estar com vocês, de querer fomentar essa comunidade, também das nossas experiências, de vir aqui justamente fazer algo que a gente sente falta também de consumir em certo nível. E para você, além disso, assim, o que mais que você traria de motivo? Então, eu sempre gostei muito de podcast, desde pequeno eu ouço, e eu gosto muito da ideia de podcasts mais devocionais, embora eu nunca tenha tido, ironicamente, eu nunca tenha tido o costume de ouvir podcasts puramente devocionais. Eu sou muito nerd, então eu gostava de ouvir aulas, até hoje. E você me mostrou, quando você trouxe a ideia, né, de fazer um podcast, você me mostrou, acho que podemos mencionar, né, Com certeza. Inclusive, The Way, if you're watching us, you inspire us a lot. Yes. Lord bless you. Amen. Okay. E foi vendo The Way que nós vimos que seria interessante, né, um podcast brasileiro feito por jovens brasileiros que amam teologia, mas que principalmente amam a Deus, né, o que buscam amar a Deus cada vez mais, e trazer conversas devocionais, trazer conversas profundas, teologicamente fundadas, mas também que sejam bem, que realmente nos inspiram e nos fazem buscar a Deus e amar ao próximo também, amar a criação de Deus cada vez mais. Então, essa é a minha interpretação, é o motivo que eu penso. Por que esse podcast? Porque nós queremos cultivar esse espaço para jovens, mas também, se você não é jovem e está nos ouvindo, oi. Seja muito bem-vindo. Seja bem-vindo. A gente não vai ser jovem para sempre. Exato. E é isso que eu penso, assim, um espaço que seja teologicamente fundado e também devocional e que nos faz uma... Sabe quando você ouve uma coisa e seu coração arde mais? O meu sonho é que pelo menos alguns em algum momento, em algum episódio, termine o episódio e fale, uau, meu coração está aquecido. Ou pelo menos se sinta encorajado para viver a fé de forma mais concreta. Né? E você, Ana, como é que você responderia essa pergunta? Eu, particularmente, pegaria todos esses pontos, repetiria, e eu acrescentaria um outro fator, assim, que, para além disso, vem como também um desafio pessoal, sabe, da disciplina e da manutenção da constância, porque eu, particularmente, já tentei alguns outros projetos, assim, mais individuais e tudo mais, e aí por conta de, às vezes trabalho, às vezes tempo, às vezes, enfim, 1001 fatores, eu acabava deixando de lado, e eu vejo que, acontecendo o que acontecer, é um dos objetivos que eu quero também. Comportamento que eu quero que reflita também na minha vida com Deus, a disciplina. Então, se eu tiver disciplina para continuar sempre fazendo meu devocional, lendo a Bíblia, estudando tudo mais, eu vou ter disciplina para continuar um projeto, para ir, tudo. Olha para o propósito, olha para isso que você quer refletir. E às vezes a gente é chato mesmo, mas a gente tenta ser legal. Não, e o bom é porque agora é aquilo, né? É melhor que sejam 2, porque se um cair, se levanta e a gente tem essa amizade. Não, mas eu tô muito animado com isso. Eu realmente espero que esse podcast ajude a nós também, né? E que seja uma bênção para os ouvintes. Então esse realmente é o meu maior desejo. Que qualquer pessoa que esteja ouvindo, pelo menos, cara, se for só um minuto que edificou, pelo menos foi um minuto que a pessoa ouviu e falou que interessante, né? Legal. É esse o nosso desejo. E se você ouviu até agora, já queria adiantar, muito obrigado por ouvir, somos muito gratos. E agora, Ana, aproveitando isso, queria te perguntar o que está por vir? Muitas coisas. Fiquem aqui conosco, né? Não sei de onde você está acompanhando, se você está acompanhando de alguma plataforma de streaming, Spotify, do YouTube. É sempre aquele clássicozinho, né? De se inscrever, de deixar o seu likezinho, né? Vai lá ver se o botão de inscrever está funcionando, dá uma clicadinha lá. No like também, vai estar tudo certo. Smash that like button. Então, como a gente falou pra vocês, a gente quer que esse espaço seja um espaço de conversa. Então, você que tá aí, a gente
quer que você sinta que você tá aqui conosco numa conversa. Talvez não com a responsividade que uma conversa teria, em que você levantaria a mão ou falaria, pô, mas eu acho assim, acho assado. E aí acaba que a gente tem esse fator limitante pra você que tá aí, mas que é só a questão do lapso de tempo. Porque, enfim, se a sua interação for pelo comentário, a gente vai fazer o máximo possível para tentar acompanhar. Realmente, cristãos, a gente tem essa importância, não só necessidade, mas também é vital estar em comunidade. E aí, pensando nisso, a gente quer trazer vários temas. E isso tem mais coisa, né? Tem, com certeza. Teremos entrevistas com pessoas muito legais, então fiquem ligados. Além disso, também queremos ter episódios de Tira Dúvidas, em que nós podemos interagir, talvez, com o que vocês falam, o que vocês comentam, etc. Mesmo se for hate, a gente vai interagir e orar por vocês. E é isso, nós temos muitas coisas planejadas. Queremos colocar o futuro desse podcast nas mãos de Deus. E é isso aí. Acaba que, como a gente está começando, a interação ainda é menor, e aí vocês têm mais esse espaço. Na verdade, quem quiser, quem se sente confortável, à vontade. Nós queremos trazer estudos realmente aprofundados, na medida do possível, e que falem com todos nós. E queremos ouvir de vocês as opiniões, conversar com vocês, porque tem muito que nós também podemos aprender com vocês, ouvintes. Então, por favor, né? Fale aí no comentário. Eu acho que é um ótimo episódio piloto de apresentação. O foco desse primeiro momento, dessa primeira conversa, era de apresentar o propósito. Né? Então... Quem somos nós, quem é esse podcast. Exato. Terminar com uma oração, né? Com toda certeza. Perfeito. Vamos terminar com uma oração, então. Ana, você faz as honras? Com toda certeza. Então... Vamos lá, não sei de onde você está. Vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigada. Muito obrigada pela tua graça, pela tua bondade para conosco. Que o Senhor possa continuar nos fortalecendo a realizarmos a tua missão, concretizarmos o Evangelho aqui, assim como o Senhor tornou concreto o próprio Deus em carne, incorporou, habitou entre nós, e hoje o Espírito Santo continua nos consolando até a sua volta. Que o Senhor possa abençoar quem está ouvindo agora. Que o Senhor seja com essas pessoas, que encha o seu coração de graça, de amor e de ainda mais vontade pelo Senhor, por estar em meio a pessoas que possam conversar de maneira sincera e que a gente continue mutuamente se fortalecendo na fé, ó Deus. Porque esse é o propósito das conversas também. Não só trazer consolo aos corações que estão em crise, com dificuldade, mas também continuar apoiando todos aqueles nessa caminhada e que eles nós encontremos, ó Deus, nessa comunidade, esse amparo e esse consolo até o Senhor voltar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Esperamos te ver no próximo episódio. Obrigado.